de submeter o direito ao justo. O direito é isso, é uma relação de forças. Então, o Spinoza dizia, o direito do homem é aquilo que corresponde à sua capacidade de fazer. É aquilo que corresponde à sua força, tá? Aquilo que a força dos outros não consegue impedir. Então, vejam bem, voltando para o direito, o Spinoza vai dizer, vocês acham que vocês têm capacidade de autodeterminação porque vocês são tão ignotos, tão alienados, que não percebem na sociedade em que nós vivemos os grilhões que nos amarram. Como nós somos muito subjetivamente condicionados e amarrados, e como não existe nenhuma independência. Veja só, isso é um problema muito sério. Em outras palavras, ele está dizendo, eu acho que eu sou livre porque eu tenho um revólver na mão, se eu sou ladrão. Ou eu sou livre porque eu tenho uma caneta na mão, se eu sou um professor. Mas quais são as causas que fazem de mim um bandido ou fazem de mim um intelectual? Tá? Parece que nós temos liberdade, mas ninguém consegue provar plenamente essa liberdade. Tá? E, então vejam só, gente, os individualistas vão dizer, escuta, isso aqui tem limite. A pessoa possui liberdade de decisão, sim. Ela pode ser considerada responsável pelos seus atos. E eles dizem, veja bem, não podemos aqui partir do esquema, a pessoa é uma unidade, ele é um indivíduo coerente, ele não pode ser dividido, ele não pode ser confundido com os outros. Então, toda a reflexão do iluminismo, escola da razão, vamos dizer, quando uma pessoa tem condições básicas de vida, uma boa alimentação, uma boa educação, vamos tentar atualizar esse pensamento, ela vai ter condições de chegar aos 18 anos, é que muitos pais e mães de vocês dizem, meu filho, agora eu vou emprestar a chave do carro, preste atenção, se fizer uma besteira, tirar a carteira de motorista, bater na esquina no carro, você vai ser responsável pelos seus atos. Então, vamos dizer, não é possível que nós digamos que as pessoas não são responsáveis, mas é justamente nesse debate filosófico complexo que a teoria da culpabilidade se baseia. Agora, o que se esconde através disso do ponto de vista político? Nós temos autores, como Jacobs, na Alemanha, e alguns autores portugueses, que dizem, olha, se eu seguir a rejeição da livre vontade, quem rejeita a livre vontade, você vai pegar esse debate, vai pegar o calcanhar de Aquiles da culpabilidade, está vendo? Isso é metafísico, isso não tem fundamento, você não pode cientificamente. Você está criando um debate filosófico de séculos, no plural, séculos, séculos e séculos e séculos. Você amarrou seu burrinho ali para fundamentar a culpabilidade, isso é metafísico, e o direito penal tem que ser racional, não pode se fundamentar em delírios, em argumentos de discussões filosóficas, que no fundo, não são capazes de tomar uma posição racional séria, porque sempre vai ter um ou outro filósofo. Nietzsche nesse debate dizia o seguinte, Nietzsche olhava para esse debate e dizia, sempre vai surgir alguém que vai dizer que a livre vontade existe, e daqui a um mês eu vou encontrar com um outro livro, com outro autor, com argumentos muito fortes, que vai dizer que a livre vontade não existe. Então, vejam só, que fazem os penalistas frente a esse debate? Quem rejeita com unhadas, por exemplo, a livre vontade, na verdade, tende a rejeitar a primeira da culpabilidade. Qual é a solução? E aí vem os problemas com uma teoria que se propõe ser garantista, democrática, liberal. Eu vou punir, mas eu não vou punir porque eu estou examinando corações e rins e dizendo que você deveria ter ouvido o chamado da norma, deveria ter adequado o teu comportamento, porque você poderia ter se comportado de outra maneira. Eu vou punir obedecendo algumas condições básicas. Você conhece a lei? Conhece. É maior de 18 anos? É. Ou seja, qual é o fundamento da minha punição? É a periculosidade. Eu vou punir porque o indivíduo é perigoso para a sociedade. Eu vou punir aqueles que violam a lei, obedecendo algumas condições. Conhecer a lei, ser imputável. Então, nesses casos, se eu satisfizer esses requisitos, eu devo punir os indivíduos. Mas isso abre até um espaço, eu digo provocativamente, para um direito ao estilo, um direito nazista. Aderiu à lei, ponto, acabou. Aderiu ou não aderiu? Não aderiu? Pena. Então, vejam só. Eu vou punir esses indivíduos não porque eles, entre o bem e o mal, optaram pelo caminho errado, tá? Mas por quê? Porque eu não posso fundamentar a punição na ideia de que ele optou, livre vontade, pelo caminho errado. Mas eu vou punir
Porque a sua presença é um perigo para a sociedade. E seria bom neutralizá-lo, seria bom, na melhor das hipóteses, tentar recuperá-lo, para que o perigo cesse. Tá? Então, resumindo, os deterministas rejeitam a peneira da culpabilidade, punindo com base na periculosidade. Você transgrediu as normas penais? Você é perigoso? Pena. É a pena sem reprovação, o que em alemão se chama Strafe, que é pena, ohne sem Vorwurf, pena sem reprovação, pena sem culpabilidade. Ou seja, aqui você pune com fundamentos diversos daqueles da conduta diversa. É o contrário do que fazem os deterministas do direito penal. Os deterministas vão dizer, não, eu não rejeito a livre vontade. A solução é estabelecer os elementos que fazem com que o autor escolha, de modo consciente, quebrar condenamento jurídico. A pena é justificada pela culpabilidade. O responsável ele paga porque ele decidiu não seguir os valores da sociedade na qual ele vive. Tá? Então, gente, ao contrário da pena sem reprovação, nós temos uma corrente na Alemanha, dentre outros estamos aí com o pessoal sim, tantos outros portugueses, que dizem, nunca sem a minha culpabilidade. Nicht ohne meine Schuld. Ou seja, como Stüdinger e tantos autores de Roxin. Ou seja, aqui nós temos um problema muito sério. Tá? Agora, por que tantos autores, professor Carolina, defendem a teoria da culpabilidade? Porque ela permite com que o direito penal seja garantista. Senão nós vamos para o modelo americano. Vocês já ouviram falar do modelo 1, 2, 3 nos Estados Unidos? É o seguinte, o cara, um dos casos que eu examinei, o cara roubou um Toblerone. Roubou o Toblerone, foi para a cadeia, cumpriu uma pena pequena, volta para o meio social. Gostava muito do Toblerone. Roubou de novo o Toblerone. Na terceira vez que ele roubou o Toblerone, a pena foi de 16 anos de prisão. Por quê? Porque os americanos não têm culpabilidade. A culpabilidade permite dosificar a pena, estabelecer o mínimo e o máximo, avaliar de uma maneira muito complexa essa exigência que você faz de que o destinatário da norma se adeque ao dever ser. Ela é muito importante. Por isso, existe um esforço muito grande de penalistas, garantistas, para não abdicar da culpabilidade apesar dos seus problemas, para evitar que nós tenhamos o direito penal do autor, para delimitar o direito penal. Tá? Então, os partidários Agora, existe um último problema que eu queria citar para vocês, e aí eu abro, que eu já demorei muito, um espaço para o debate. Vamos apresentar um calcanhar de Aquiles, que é um calcanhar de Aquiles mesmo, da teoria da culpabilidade, do direito penal. Já ouviram falar de medida de segurança, não é? Ou seja, quando eu cometo um crime, passou a peneira do fato típico, o fato é típico, tá? Mas aí passou a anticidade, contrário à lei de todas as maneiras. Mas aí eu olho para essa pessoa, na culpabilidade, que é o momento que eu olhar, não vai mais olhar para os fatos, mas para a situação da pessoa, e vejo que essa pessoa é esquizofrênica, que estava num ataque de loucura e que não sabia o que ela estava fazendo. Que aquele ato que ela cometeu é similar ao menino de 5 anos de idade na África do Sul. Não tem um significado para ele muito diverso do que nós daríamos. Então, a gente diz, esse homem não é responsável pelos seus atos. E nós não condenamos uma pena criminal. Mas nós o condenamos, nós aplicamos a ele medidas de segurança. O que na prática falam os penalistas? A medida de segurança é algo incoerente na teoria. Demonstra um problema muito grave. Aquele, entre aspas, que é louco de pedra, aquele, entre aspas, que nós consideramos que não é responsável pelo seu próprio ato, nós o mandamos para um manicômio judicial ad eterno. Então, a professora tem limite, sim, mas eu mando para lá. E o cara que eu considero responsável pelos seus atos, eu posso punir com homicídio simples por uns 6 anos. E eu posso mandar alguém. O Zé lá da Mara Preta, lá em São Paulo, que estava no Museu do Crime, ele matava prostitutas, a mãe era prostituta, ele matava prostitutas, picava o corpo e jogava dentro do rio. Foi medida de segurança.
foi para o manicômio judicial, ficou vários anos, os psiquiatras avaliaram que ele estava bem, depois de 10 anos liberaram o cara, no mesmo dia que liberaram, fez o mesmo trajeto. Pegou uma prostituta, levou para o quarto, picou o corpo, pôs uma mala, só que existe uma incoerência. Para aquela pessoa que a gente considera responsável, avaliando a sua livre vontade, a sua adequação ao conteúdo da norma, nós dizemos, delimitamos 5 anos de cadeia. E para aquele que não é responsável, ele fica ao Deus dará, ao critério de psiquiatras. Então, essa também é uma incoerência que nós temos no direito penal. Por mais que a gente possa se convencer, mas o professor aqui é periculosidade, sim. Mas para aquele que não é responsável penalmente, repito, eu continuo mandando ele até para o manicômio judiciário, potencialmente sem limite. Aquele limite que a culpabilidade me dá para estabelecer a pena porque é responsável, ele existe para aquele que é considerado irresponsável. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Acho que já falei até mais do que eu devia ter dito. Professora, eu nem tenho palavras para dizer do presente que todos nós ganhamos, nesta manhã por termos ficado aqui. Se acalmem, isso aí a gente já avançou. Aliás, nem avançamos, ainda estamos na hora. A mim incumbe a difícil tarefa de comentar rapidamente a fala da professora. Para mim é um prazer, uma honra, enfim, os alunos que cá estão, com certeza devem estar na mesma euforia, na mesma felicidade que eu estou. Eu peguei alguns pontos da sua fala de forma bem rápida, para a gente dialogar e até para instigar o debate, instigar as perguntas, que às vezes os alunos ficam tímidos, e quem sabe a minha fala consegue estimulá-los, enfim, a se soltarem mais. Eu vou começar falando da questão do bem jurídico, de forma bem rápida e bem simples. Graças a Deus, no Brasil, nós levamos em consideração a questão do bem jurídico. Que, aliás, até para Zaffaroni, o bem jurídico é a razão de ser. Sem o bem jurídico, como na França, por exemplo, é algo impensável, inimaginável, porque o que é um crime, para que nós estudamos direito penal, se não, pelo menos, não protege, nós sabemos, somos professores de criminologia, sabemos das funções, enfim, da ineficácia de tudo, mas, pelo menos, digamos assim, nós temos a desculpa do bem jurídico. Então, se a gente não tiver isso, eu nem sei o que nos resta, talvez admitir uma vingança diferente, numa outra ordem constitucional. Para Zaffaroni, por exemplo, inclusive, o fato pode ser tipo de jurídico inculpável, e se não violar o bem jurídico, não é crime, porque, enfim, a norma perde a sua essência. E, às vezes, e aqui é um outro ponto, o papel do professor de penal é um papel difícil, porque às vezes a gente é obrigado a dizer o óbvio. Como, por exemplo, eu me sinto assim, os meus alunos que cá estão, como, por exemplo, dizer que não é possível a responsabilidade penal da pessoa jurídica, por exemplo. Porque não tem culpabilidade, não tem sentimento, não é pessoa, não tem ódio, não tem amor, não tem ciúme, não tem motivo, não se sentiu assim laçado, não fez uma vida, enfim. Mas a gente ainda encontra de forma contundente várias teorias, vários autores, pensadores alemães de toda parte do mundo, enfim, defendendo isso. E a gente sabe que a culpabilidade, não só a culpabilidade, mas o direito penal, a teoria penal, ela é fruto, às vezes, de uma política criminal. Então, a política criminal, às vezes, vem antes. É interessante aumentar o controle penal, então nós vamos agora pensar mecanismos para operacionalizar isso aí. Então vamos responsabilizar a criança, vamos responsabilizar, enfim, empresas e o que mais possa ser. Assim como, enquanto professora de penal, o meu desafio é realmente dizer aquilo que eu aprendi como uma coisa mais comezinha, enfim, lá no início do meu curso. Como, por exemplo, não é possível imputação objetiva. Enfim, por todas as questões que a professora muito bem colocou, que não cabe a mim falar aqui. E não é possível analogia mal-parda, enfim, outras questões. Então, o nosso papel, às vezes, ele se resume, assim, eu fico pensando, meu Deus,
da nossa família, enfim, quando é para o outro, né, porque a gente tem realmente com o crime uma relação de exterioridade, então o criminoso é o outro, então os direitos humanos, né, não cabem para o outro, né, para mim vale. Então, às vezes a gente realmente tem que ter essa postura de frear dentro dessa ordem democrática de, enfim, pelo menos tentar garantir um mínimo de racionalidade para o direito penal, ainda mais da forma como ele se coloca hoje, né? E isso, a questão da culpabilidade, eu conversava nos bastidores com o deputado Roger Cafeteira, e que não é formado em direito, e eu dizia para ele me perguntava qual era a diferença de uma lei penal para uma lei qualquer, uma lei civil, enfim. E eu disse que a lei penal, né, diferente das outras leis, ela é uma lei especial, porque ela exige uma técnica legislativa diferente. Primeiro, lógico, até a questão da tipicidade da conduta, enfim, tem que ficar aquilo muito claro, restrito, etc. E falava, né, que tem a ver com a questão da culpabilidade, do quanto da pena. Porque aqui nesse quanto da pena, naquele intervalo, né, que o juiz vai avaliar qual foi o caso. Né? Se o Abdelmaci matou, estuprou para satisfazer a lascívia, se a Suzane Richthofen matou para receber a herança, e o juízo de reprovabilidade, tanto do próprio réu como da sociedade com relação à conduta, e fazer essa análise, enfim, dentro, né, daquele espaço que é, ou deve ser um espaço suficiente para que ele possa fazer isso, para que não se possa ter, por exemplo, a pena fixa, que é um intervalo às vezes tão pequeno que não se consegue realmente fazer essa avaliação. Então, às vezes, a culpabilidade, ela também depende, né, da própria lei penal nesse sentido, né, de ser um terreno fértil para que isso possa ser analisado. Porque, às vezes, o próprio jurista, enfim, amarrar, né, a legalidade daquela pena, no caso, daquela pena que foi estabelecida aqui, desobedece, enfim, uma ordem democrática, e a gente tem várias leis nesse sentido, né, vários crimes, enfim, que não são, que não deveriam ser, enfim, que não possuem fundamentos de validade da norma, às vezes até mínimos, como, por exemplo, generalidade, abstração, são leis que nascem do particular, enfim, de algum caso concreto. Tanto é que eu costumo até dizer para os alunos, lei que tem nome você desconfia, né? Porque a lei fulano de tal, a lei ciclano, enfim, são leis que às vezes nascem, né, de um caso particular, para um caso geral, e não obedecem, né, a um requisito mínimo que deveria ser, que é justamente de se tratar de um problema socialmente decantado, como a estudada, né, bem colocado, né? E com relação a essa capacidade de determinação, né, de autodeterminação, a culpabilidade é a parte mais espinhosa da teoria penal, né? É a parte mais difícil, porque como é que às vezes nem a gente próprio se conhece, né? Como não é à toa que fazemos às vezes análise, terapia, sei lá o que, para, né, nos conhecermos melhor, sabermos os nossos limites, sabermos das nossas, né, potencialidades, sei lá o que, nem a gente mesmo se conhece. Então, como, né, um juiz ou alguém que seja, enfim, vai, né, pensar ou né, avaliar o que o outro, né, fez e quais são as razões, e se essas razões são ou não são esse culpável, enfim, em que circunstância, né, era aquela. E é claro que, como a professora bem colocou, todos nós somos frutos, né, da nossa história de vida. Com certeza, por exemplo, ao sairmos daqui, já não seremos as mesmas pessoas, né? Nós já vamos levar um pouco de vocês e vocês um pouco de nós, porque, né, enfim, somos fruto da nossa história de vida, das nossas escolhas, do nosso genoma, sei lá o que, não quero, né, a gente sempre tem um cuidado quando o professor de criminologia de não querer recrutar no próximo, mas, né, de repente isso é um fato, quem sabe, enfim, né, e isso o que tem a ver isso com a autodeterminação, com a nossa capacidade de se comportar dessa ou da outra maneira, às vezes, como por exemplo, o Zaffaroni coloca, o princípio da culpabilidade, às vezes quando a pessoa é empurrada, né, para o caminho do crime, assim, não tem outra alternativa de vida, enfim, nasce na rua, o Sandro lá no ônibus 174, que outro caminho fosse possível, sei lá, enfim, pensar como é que ele poderia ter sido diferente, né, e não foi, o sujeito que sobreviveu, acha
elas são próprias, né, da convivência humana, né, e dos sentimentos humanos. Aí que reside a questão, né, da culpabilidade. Como o homem ele tem, né, suas fraquezas, suas paixões, suas vaidades, né, seu orgulho, então isso é materializado nas suas ações. No cotidiano, naturalmente, vai vazar alguma coisa que é de alguém, de jurídico, coletivo, individual, de toda a espécie. Né? Então, só para finalizar e instigar os alunos, a questão da culpabilidade, assim, é mais aquilo que eu colocava assim, a luta pela manutenção da culpabilidade parece assim, realmente bem tópico, assim, porque a gente, enquanto professor de penal, eu fico às vezes estarrecida de ouvir determinados comentários, de ler determinados artigos, e digo assim, meu Deus do céu, devia ter um filtro para isso aqui, devia ser, vamos brigar, devia ser crime escrever determinadas coisas, vamos lá, né? Mas, não é como é que, por exemplo, na Alemanha, dizer que o nazismo não existia, enfim, algumas questões, né, nesse sentido talvez fosse, devia, sei lá, ser crime e escrever bobagem em direito penal. E com relação à incoerência da medida de segurança, isso que eu acho, assim, a coisa mais perversa realmente do direito penal. Isso aqui, assim, é a admissão da falência de tudo. É a admissão que nós não temos controle, que não temos o que fazer, que não temos, enfim, que temos uma sociedade doente, com problemas, enfim, talvez normal ninguém seja, e dependendo da circunstância, o que é ser louco, qual é esse parâmetro, vamos ficar na mão de um psiquiatra, né? Enfim. E fora isso, né, a principal questão que é o encarceramento perpétuo. Hoje, quando os alunos me perguntam assim, professor, existe pena de morte no Brasil? Eu disse, existe. Professor, existe pena de prisão perpétua no Brasil? Eu digo, existe. Aí eles dizem, não é possível, professor, está aqui a Constituição Federal, assim, assado. E eu disse, não, vá para Pedrinhas e veja lá se não existe pena de morte. Vá lá no hospital psiquiátrico e veja lá o sujeito que está há 20 anos lá, 30 anos, 40 anos, dependendo de um psiquiatra, que nunca vai atestar. Até porque seria impossível. Eu sempre faço esse exercício de digo assim aos meus alunos. Vocês têm certeza do que vocês vão fazer quando vocês saírem daqui? A gente tem uma expectativa, a gente vai almoçar, vai, enfim, fazer alguma coisa, mas certeza a gente não pode ter. Então, como que alguém pode ter certeza se o outro vai ou não vai delinquir? Ainda por cima, né, sendo a nossa legislação penal tão ampla a ponto de todos nós, se fizermos uma denúncia. Exatamente. Então, assim, quer dizer, como podemos? Né? E temos um problema, né, dessa envergadura, porque a gente também não pode se furtar de trabalhar essas questões, porque, afinal de contas, nós estamos falando do sofrimento humano. Né? Tem pessoas que estão aqui sendo submetidas diariamente a medidas de segurança, a avaliações de culpabilidade. Então, nós, enquanto estudantes, enquanto profissionais dessa área jurídica, nós foi incumbida essa tarefa. Né? Se a gente não quiser fazer isso, a gente pode escolher outra profissão, moda, quem sabe, arquitetura, enfim, mas direito penal é isso aqui. Então, nós temos que pensar, né, e tentar, enfim, não reproduzir algo que já está aí, o direito penal da Atena, do Ratinho, ou sei lá do que, porque eles, né, apesar de serem considerados pela mídia, né, os maiores penalistas da atualidade, né, a gente sabe que não. Né, a gente está aqui para fazer um discurso, né, enfim, acadêmico, científico, tentar resgatar isso também dentro da academia, porque isso também é um papel. Hoje em dia, com tantos resumos plastificados, sinopses,